Olá, o programa Camaçari em Debate está no ar. E hoje nós vamos falar sobre a importância do trabalho voluntário. E como convidados nós temos Edna Matos Almeida, pedagoga especialista em gestão escolar, Padre Valmir Miranda, pároco da Catedral São Tomás de Cantuária, e Edileuza Sena, administradora e consultora em responsabilidade social. Bem, fazer o bem sem olhar a quem é um ditado popular que cabe muito bem para as pessoas que fazem algum tipo de serviço voluntário. Mas o que caracteriza um voluntário? Mas perguntando para você, Edileuza, existe um perfil para esse tipo de pessoa? Sim, em cada país existe uma nomenclatura diferente para o voluntário, tá? Aqui no Brasil, o voluntário é aquele que doa os 3 T's: tempo, trabalho e talento, né? Quando a gente fala de perfil, o que é que se espera de um bom voluntário? São pessoas que se dedicam, pessoas que, acima de tudo, têm a vontade de participar de uma ação solidária e pessoas que entendam o que aquela organização precisa e respeitem aquilo dali acima de tudo, né? Esse que é o perfil do voluntário ideal. Vocês acham que, no caso do trabalho voluntário, ele também é contagiante? De uma certa forma, você começa a fazer um trabalho voluntário, daqui a pouco você chama sua prima, seu primo, sua tia. Você concorda, Edileuza? Concordo. Inclusive, eu tenho um exemplo desse em casa, né? Eu sempre fiz ação voluntária desde os 12 anos de idade. E a minha irmã via eu praticando aquilo dali e começou a participar de algumas ações. Hoje ela já é voluntária há mais de 4 anos. Os meus colegas de trabalho também, alguns começaram comigo fazendo arrecadação de alimentos, roupas, enfim, e hoje já criaram um vínculo com essas instituições, né? Então já dedicam uma quantidade de horas por mês para aquilo dali. Então é uma atividade que dá prazer para quem está fazendo e contagia as outras pessoas que participam. E como ela falou, às vezes você começa com uma ação solidária e depois você parte para ser realmente um voluntário, né? Que é aquele que você dedica muito mais tempo praticando essa ação. Edileuza, existe alguma idade específica para se começar a fazer um trabalho voluntário? Edna falou que começou a partir dos 12 anos, que com 7 anos já tinha feito uma ação, e você com 12, né? Não tem uma idade específica. Qualquer pessoa, desde que tenha a vontade, ela já pode participar de uma ação voluntária. Você pode convocar, por exemplo, crianças que sabem dançar, brincar, para fazer uma ação num asilo, pessoas de 50, 60, 70 anos de idade, desde que ela tenha disponibilidade de tempo, né? E condição física, que em alguns casos a gente tem uma limitação, mas não tem idade para participar da ação. Precisa ter, acima de tudo, a vontade de mudar uma realidade. Então, você tem hoje crianças que, como ela disse, com 6, 7 anos de idade, já começam a praticar pequenas ações. Claro que ela não vai ter o mesmo grau de responsabilidade, tá? Mas ela vai participar da ação social em si, não necessariamente do voluntariado. Porque a gente tem que deixar claro que existe a boa ação, aquela onde eu posso doar uma roupa, eu posso arrecadar um alimento, eu posso fazer uma campanha, uma gicana para ajudar alguém que necessita alguma instituição. E existe a ação voluntária. A ação voluntária, ela é não remunerada, ela é por livre e espontânea vontade e você requer uma doação de tempo, de disponibilidade, como eu falei, de tempo, trabalho e talento, para que você possa ser considerado um voluntário. Então, às vezes, as pessoas confundem a boa ação com a ação voluntária. O voluntário tem que ter um tempo disponível para executar essa ação. Mas já a boa ação, você pode sim começar em sua casa, arrecadando as roupas que você tem ali, que você pode doar para uma instituição, para uma pessoa que tem essa carência. Então, não existe idade para participar, existe vontade, né? Basta ter essa vontade para que você comece a fazer a ação voluntária. É verdade, é importante a gente ficar atento, porque a gente costuma muito confundir realmente a ação, a caridade, né, com o voluntariado. E como você falou, o voluntariado tem a questão do tempo, né, que já é uma grande diferença. Você dedica um maior tempo, você não faz apenas uma boa ação. Inclusive, hoje em dia, a gente tem legislação específica para o voluntário, né? Então, as pessoas acham que não é uma atividade regulamentada, mas é uma atividade regulamentada. Existe legislação justamente para que não tenha a caracterização de vínculo empregatício, né? Então, você faz uma declaração informando que deseja participar por livre e espontânea vontade, você declara a quantidade de horas que você quer doar. Hoje no Brasil existe uma média de 20 horas mês por voluntário, é o tempo médio que as pessoas doam de acordo com a tua disponibilidade, né? Então é uma atividade que tem que ser levada a sério. É porque existe um compromisso, né? Você não faz à toa, não vai quando quer. Você estabelece um compromisso e você vai tal dia, tal horário. Tem que ser assim. Isso, é tão sério quanto o teu trabalho. A diferença é que você não recebe em dinheiro, né? Em remuneração financeira, você recebe em outros benefícios, né? Que é a satisfação das pessoas a qual você está ajudando. Mas é uma atividade séria, uma atividade que tem que ter comprometimento das pessoas que resolvem fazer a ação voluntária. Então, Edileuza, e uma pessoa que se dedica ao trabalho voluntário, ela também pode ter grandes mudanças na vida dela, não é? Pode sim, inclusive ela pode se tornar uma pessoa muito mais profissional, porque você, no momento que você faz atividade voluntária, você desenvolve a tua liderança, a tua comunicação,
o teu relacionamento interpessoal, você começa a criar influência, né? Então, você se desenvolve como ser humano, você pratica o que o padre falou, da caridade, do amor, da paciência, muitas vezes, né? Mas você também se desenvolve enquanto profissional, porque você desenvolve essas competências que, por sinal, hoje são muito bem avaliadas pelas empresas. As empresas, cada vez mais, em seus processos seletivos, buscam pessoas que têm algum tipo de atividade fora do ambiente de trabalho, porque é uma forma de você exercer essas competências. Bem, a opinião das pessoas nas ruas são um pouco parecidas, né? Agora, Edileuza, no caso, essa pessoa que decide começar a praticar um trabalho voluntário, a fazer um trabalho voluntário, ela, no caso, também precisa ter algumas adequações, ela precisa se especializar de alguma forma para fazer um serviço de qualidade? Então, existem várias formas de você ser voluntário, né? O primeiro momento é você ter o desejo e você identificar qual é o teu talento. Existem pessoas que sabem cantar, dançar, existem pessoas que têm uma profissão mais técnica como um contador, um advogado, e existem pessoas que sabem ouvir. E às vezes, em alguma instituição, a gente só precisa de pessoas que saibam ouvir, pessoas que possam observar outras pessoas, pessoas que possam acompanhar. Então, o primeiro ponto é você começar a se identificar o que eu sei fazer, ou eu não sei fazer nada específico, mas eu vou buscar uma instituição, de preferência próxima do teu bairro, né, onde você consiga contribuir, e a partir daí identificar o que ela precisa e o que é que eu posso me adequar. Quando eu comecei a fazer o trabalho voluntário, como eu falei, eu tinha 12 anos de idade, eu não tinha noção do que eu sabia fazer, mas eu tinha vontade. Eu fui até a Pastoral da Criança, e comecei a ver que eles trabalhavam com crianças e que muitas vezes só precisavam de pessoas para dar suporte, para olhar aquelas crianças, para alimentar aquelas crianças. E foi como eu comecei a aprender a fazer alguma coisa. E a partir daí eu descobri que eu tinha outras habilidades. Então, muitas vezes, o voluntário se sente perdido porque ele pensa assim, puxa, mas eu não sei fazer nada. Mas todo mundo sabe fazer alguma coisa. E no trabalho voluntário você começa a descobrir qual é o teu dom, qual é a tua habilidade, teu talento, né? Então, o primeiro passo é procura uma instituição, procura um grupo familiar, procura uma igreja, procura a associação de moradores do teu bairro e começa a ver qual é a necessidade que tem naquela localidade, né? E a partir daí ver o que é que eu posso fazer. Existem pessoas que são muito boas de conversa, né? Essas pessoas são ótimas captadoras de recursos. São aquelas que vão de porta em porta, pedindo, ajudando, são aquelas que divulgam, são aquelas que às vezes têm um contato. Que muitas vezes você só precisa ter um bom relacionamento interpessoal, um bom network e ter um contato com as pessoas certas para articular recursos. Então, eu não preciso ser um especialista em alguma coisa para poder ajudar, para poder fazer a boa ação. Eu preciso ter a boa vontade, eu preciso ter a iniciativa de dar o primeiro passo, que é ir buscar a instituição para apoiar. E a partir daí eu vou começar a descobrir o meu talento, o que é que eu posso fazer. Tá? Então, não tem assim, eu não preciso ser especialista em nada. Porém, é importante ressaltar que os nossos voluntários eles têm que se qualificar cada vez mais. O que é isso? Nossa, eu comecei a participar de uma ONG, comecei a ajudar, chega um momento que eu começo a ficar limitado, eu não sei qual o próximo passo que eu preciso dar. Então é importante participar de palestras, participar dos encontros, participar das discussões, dos fóruns, para você começar a ver as coisas de uma forma um pouco mais abrangente, né? Hoje, uma das grandes dificuldades das instituições se refere a fazer projetos. Como fazer projetos? A gente tem a boa ideia, a gente tem a boa vontade, às vezes a gente tem até o recurso, não sabe como organizar tudo isso. E aí é que entra a necessidade de ter voluntários cada vez mais capacitados para ajudar a fazer esse projeto, ajudar a gerir esses recursos, ajudar a divulgar essas ações dessas instituições, para conseguir pedir da forma certa, porque pedir é muito fácil. O problema é pedir da forma com que o teu financiador venha acreditar na tua proposta. Então, o voluntário ele precisa também começar a ver a questão da ação de uma forma um pouco mais profissional. O que é que eu consigo fazer um pouco diferente para ajudar mais ainda na ação que eu já faço hoje? É importante que o voluntário ele também não se acomode, ele busque, né, tá se qualificando, exatamente, se capacitando para estar oferecendo um serviço bom e também até para o próprio crescimento dele, né? Bem, a gente vai agora para um breve intervalo e voltamos já já. O programa Camaçari em Debate está de volta e hoje nós estamos falando sobre a importância do trabalho voluntário e como convidados especiais nós temos Edna Matos Almeida, pedagoga e especialista em gestão escolar, e também o padre Valmir Miranda, pároco da Catedral São Tomás de Cantuária, e Edileuza Sena, que é administradora e consultora em responsabilidade social. A gente falou nos blocos anteriores sobre as vantagens, as características de um voluntário,
mas também existem as limitações, né? Muita gente se interessa em fazer o trabalho voluntário, mas acaba encontrando muitas dificuldades. É a falta de tempo, é a questão de não saber onde ajudar, como ajudar. Essas dificuldades são bem existentes, não é, Edileuza? São. Existem pessoas que têm o tempo, têm a boa vontade, mas não têm a condição financeira, às vezes, até para pegar um transporte, para se deslocar até o local onde vai fazer a ação. Existem pessoas que têm a condição, mas não têm o tempo, até porque hoje é normal, as pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas têm família, às vezes já têm as suas dificuldades do dia a dia, então falta esse tempo. E eu penso que deveria existir, da parte das empresas principalmente, um incentivo um pouco maior. A gente sabe, claro, que não dá para a gente liberar as pessoas o tempo todo para estar fazendo ação voluntária, né? Mas ter um movimento por parte das empresas para que em algum momento liberassem essas pessoas, pelo menos para elas começarem a ter o primeiro contato com a ação. Até porque é muito comum as empresas utilizarem os seus funcionários para se promoverem, enfim, né, através das ações assistencialistas, mas elas desejam que eles façam isso fora do horário de trabalho, só que às vezes não é viável em função dessas outras rotinas que se tem. Mas eu penso que se elas começarem a dar o primeiro passo, olha, vamos liberar uma vez no mês, fazer o famoso dia D, o dia de ação social, né, e liberar essas pessoas, elas começam a pegar o gosto e a partir daí elas tomam o seu rumo, né, com a ação social em si. Né? Mas existem dificuldades sim, existe a dificuldade de saber por onde começar. Às vezes eu tenho tudo, eu tenho tempo, eu tenho recurso, eu tenho uma boa vontade, mas eu não sei o primeiro passo. Às vezes eu não conheço a minha comunidade, eu não conheço o local onde estou inserido, então eu nem sei que do lado da minha casa tem uma ONG que eu poderia estar contribuindo, que eu poderia estar ajudando, tá? Então existem várias barreiras, né? Existe o descrédito, porque eu tenho vários colegas que falam assim, eu não faço ação solidária porque a ONG é desonesta, porque as pessoas que estão ali estão para se promover. Existe isso, a gente sabe, porém é preciso que a gente tenha fé, que a gente realmente acredite que existem pessoas que estão ali porque querem ajudar. Não adianta dizer assim, olha, eu não faço porque o outro fez alguma coisa errada e manchou a imagem daquele trabalho ali, mas eu penso que a gente tem que acreditar, sim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, existem várias barreiras para quem quer ser voluntário, mas a principal dela, eu penso que é o tempo. Porque hoje a gente está num mundo que tem pessoas que têm 2 empregos, que têm família, que ainda assim estudam, que ainda assim fazem cursinhos e cada vez mais é cobrado como conciliar esse tempo. Porém, se a gente for fazer uma autoanálise, o tempo que a gente perde, às vezes, assistindo televisão, em redes sociais, indo para uma festa, deixa para ir de uma festa uma vez no mês e vai fazer uma ação social, né? Tira 8 horas, por de 8 horas que você às vezes estaria numa praia, alguma coisa assim, vai fazer o bem para uma outra pessoa, porque isso volta para você. No momento que você faz uma ação solidária, que você faz algo tentando buscar a melhoria da sociedade, você está melhorando para você também. É verdade. Então, quanto tempo a gente perde com outras coisas e poderia estar investindo aquele tempo ali em fazer o bem? É verdade. É uma coisa interessante que esse trabalho voluntário ele pode começar dentro da sua casa, até mesmo dentro da sua empresa, não é? Exatamente. Existem pessoas, por exemplo, que têm um conhecimento de informática um pouco mais avançado, ele pode se dispor como um voluntário para ensinar os seus colegas de trabalho aquele conhecimento, né? Eu tive experiências em outras empresas em que um colega de trabalho ele fez isso. Ele tinha um conhecimento muito bom, ele montou um projetinho, uma estrutura, e aí fora do horário de trabalho dele, né, no turno oposto, ele dava aula para os outros colegas que não tinham esse conhecimento. Assim como tem pessoas que têm a habilidade de falar, de fazer palestras e tudo mais, elas também montaram estrutura de projetos e aí fora do seu horário de trabalho também davam aula para os outros colegas. Então, eu posso ser voluntária, inclusive dentro da minha empresa, né? Como você falou, não preciso somente fazer isso na minha comunidade, fora do meu ambiente de trabalho, mas lá dentro, no horário oposto, né, que é o que caracteriza atividade voluntária, eu posso também estar ajudando outras pessoas a se desenvolver. Esse é um exemplo bem interessante, porque é o que eu faço, né? Eu dou suporte técnico para algumas instituições, mas eu não preciso sair de casa para fazer a minha ação. Eu dedico normalmente 2 ou 3 horas todos os dias, e aí as pessoas falam comigo por telefone, eu desenvolvo o projeto, dou a orientação, explico como que tem que fazer, elaboro e encaminho. Então, mas eu faço tudo isso de casa. Só que eu estou dedicando uma quantidade de horas, porque às vezes a instituição é muito longe, tem instituições que eu apoio que ficam em Salvador, então eu não tenho como me deslocar até lá, mas eu dedico uma quantidade de horas. Então, para você ver que eu não preciso necessariamente estar no local para prestar ação voluntária. Eu posso fazer isso à distância. Eu posso fazer através de e-mails, a gente começar a mobilizar recursos, né, para ajudar algumas instituições. Tudo isso requer um tempo, mas eu não necessariamente preciso estar no local prestando aquele serviço efetivamente. Um contador, por exemplo, muitas vezes ele nem conhece a instituição a qual ele está prestando serviço voluntário, mas ele recebe lá a demanda que ele precisa executar, gasta uma quantidade de horas para fazer aquilo dali e está no seu local de trabalho. Só que ele tem um tempo que ele precisa dedicar para fazer aquilo dali, né? E hoje, Edileuza, como você falou, né, através das ferramentas sociais, da tecnologia, você está
qualificando esse voluntariado. Você pode fazer essa mobilização com um grupo que nem você conhece em outro estado, em outro país, mas que vocês se comunicam e que essas pessoas comunguem com a mesma ação que você está fazendo aqui, e a pessoa capta alguma coisa e te traz para cá, te manda para cá. Exemplo bem claro foi uma campanha de doação de livros que a gente fez na escola, de um projeto que necessitava de uma quantidade de livro de educação infantil para criança, de história, e a gente captou recurso com pessoas que a gente nem conhecia. A gente mandou e-mail e essas pessoas, a gente recebeu livros, doação de livros de vários lugares do Brasil. Com certeza, a gente falou da questão da qualificação, que é muito importante para se prestar um serviço de qualidade. Eu tenho muitas perguntas ainda aqui, mas a gente tem perguntas nas ruas da população para vocês. Vamos ver a primeira pergunta. Eu pergunto assim, o que poderia incentivar mais o serviço voluntário? Como, por exemplo, os bombeiros voluntários e outros que prestam serviço à comunidade. E uma outra forma de você começar a fomentar isso também, que inclusive é permitido na legislação, na lei que trata do voluntariado, né, é a questão da ajuda de custo, porque hoje a gente tem muitas pessoas que estão desempregadas, têm a boa vontade, querem fazer, mas não têm a condição, como a gente falou antes, né, de subsidiar o seu transporte, de subsidiar a sua alimentação. No caso dos bombeiros, por exemplo, eles utilizam muitos materiais para fazer a sua ação, certo? A Brigada Voluntária, eu já participei, e eles têm um custo operacional com aquela ação ali, e muitas vezes o que falta para que aquilo se motive mais ainda é esse recurso, né? Então as pessoas acham, porque eu sou voluntário, eu tenho que arcar com todas as despesas. Às vezes eu tenho uma vontade, mas eu não tenho a condição de arcar com aquilo dali. É verdade. Então auxiliaria bastante se fosse viabilizar essa questão do transporte, da alimentação deles. Às vezes você quer fazer uma ação que precisa de um material gráfico, alguma coisa, você não tem a condição de fazer, você tem a vontade, né? Então por isso que é importante que as empresas privadas ajudem cada vez mais, que o governo, que a própria instituição viabilize isso, né? Ela falou uma coisa interessante, eu já participei de um projeto onde a gente cadastrou pessoas que trabalhavam com elétrica, com hidráulica, que tinham a vontade de fazer, mas eles não tinham instrumento para fazer. Eles não tinham recurso para exercer a ação propriamente dita. Na Pastoral da Criança, quando eu participei na época, eu não trabalhava, eu não tinha condição social para bancar o deslocamento, né? Então, a pastoral até entrou com o auxílio de juntar as pessoas num transporte próprio e levar essas pessoas para realizarem ação e retornar. O voluntário, às vezes, tem sim, toda a boa vontade, todo o coração, todo o gás de fazer, mas às vezes ele não tem aquele dinheiro para pagar aquela passagem. Ele não tem o dinheiro para pagar o almoço dele. Então, isso ajuda, assim, incentiva um pouco mais, além da questão de já ter a vontade. Antes, eu deixo 1 minuto de considerações finais para cada um de vocês. Edileuza? Queria dizer às pessoas que participem, divulguem, me convidem se tiver oportunidade. Queria aproveitar para convidar as pessoas. No mês de janeiro, vou estar realizando uma oficina de elaboração de projetos e responsabilidade social para quem quer começar a conhecer um pouquinho mais o tema. Quem tiver interesse, anota aí o endereço, é dicasocial@hotmail.com. Passa o e-mail dizendo que tem interesse em participar e depois eu entro em contato com vocês para a gente realizar a primeira turma, tá bom? Ok, muito obrigada. Agradeço muito.